Clubecast, onde empreendedores ouvem empreendedores. Mais um episódio do Clubecast, o podcast institucional do Clube Empreendedor Brasil. Esse é o espaço dedicado a falar sobre empreendedorismo, sobre carreiras profissionais e sobre assuntos que estão em alta e que às vezes a gente não dá muita atenção. O assunto de hoje é sobre patrimônio, sobre sucessões e como está o seu planejamento em relação a isso. Eu falo diretamente com você, para essa câmera aqui que está me ouvindo. A gente tem aquela tendência a deixar muito tardio o planejamento patrimonial e a gente às vezes não faz ideia de quando realmente está ali batendo na porta para as decisões de fato serem tomadas, como que um planejamento podia evitar tanta dor de cabeça. Hoje eu convidei uma dupla que é poderosa, porque cada uma tem uma visão complementar sobre a visão sobre planejamento patrimonial e sucessões. Hoje eu estou aqui com a Marcela, que é advogada, especializada e cuida da parte jurídica. Ela que vai fazer essa análise mesmo das regras legais, o que evita esse conflito futuro e tardio, de como que estrutura o planejamento sucessório com segurança, respeitando os desejos do cliente, que é o mais importante. E do outro lado, a visão do planejamento financeiro. E eu estou com a membro prêmio, Elaine Galvão, ela que é sócia fundadora da Propósito Wealth, que traz essa expertise de mais de 20 anos de trabalho ali na frente do mercado financeiro e que orienta as famílias e empresas no aspecto financeiro do planejamento. A gente fala tanto sobre a importância das finanças, esse olhar para as finanças com tanta atenção, mas como que está o planejamento de fato na prática? Então sejam muito bem-vindas ao podcast de hoje. Obrigada. Vocês até falaram já juntas, né? Muita sintonia. É verdade. Olha, vocês duas têm uma visão que é o lado da moeda, né? Cada uma tem um lado da moeda que é complementar quando a gente vai falar sobre planejamento patrimonial. E aí eu vou fazer uma pergunta para você, Elaine, que também quero a sua resposta, Marcela, que é como que de fato se deu essa parceria, esse olhar tão individual de cada uma na sua respectiva área de atuação, mas que é tão complementar na hora de trabalhar ali de forma integrada e oferecer para um cliente uma visão desse planejamento patrimonial com a visão financeira e jurídica. E no aspecto financeiro, você, Elaine, por favor. Perfeito, Luana. Tanto eu quanto a Marcela, nós temos um olhar muito pró-cliente, né? Então, a primeira conexão surgiu por conta de uma busca ali de estar atendendo o cliente de uma forma mais holística, mais completa e complementar, né? Então, hoje o tema que a gente vai falar sobre planejamento patrimonial e sucessório, a gente vai percebendo ao longo da conversa que a gente vai fazer que muitas soluções, elas têm uma conotação tanto jurídica quanto financeira, né? E um mesmo instrumento, ele tem várias possibilidades. Então, sempre é importante você ter essa visão em conjunto. Eu sou formada em Direito, sou advogada de formação, entretanto, eu não atuo. Então, essa minha formação, ela acabou também trazendo um aspecto um pouco mais de trazer essa complementação de serviços para os clientes. E a Marcela, ela trabalha muito também assim, né? Quando ela vai atender algum cliente de planejamento patrimonial, sucessório, muitas das vezes ela se esbarra no instrumento financeiro e aí a gente troca muito, né? Muitas informações, atualizações de mercado. Então, eu digo que as nossas funções, os nossos olhares acabam se complementando para a gente atender o cliente de uma forma mais completa. Perfeito. Marcela, você tem uma visão jurídica, né, justamente por estar muito nessa frente do direito familiar, entender como a falta de um planejamento financeiro afeta diretamente as questões judiciais quando se está ali com o inventário, por exemplo. Como é que se deu essa fusão dessas áreas e como que você vê tanto o seu olhar, mas o olhar da Elaine dentro de uma visão integrada ali, um 360 sobre isso? É exatamente isso, né? O 360. O jurídico ele precisa de os instrumentos financeiros, que então, assim, quando a gente analisa um planejamento patrimonial e sucessório de uma família, é como se a gente tivesse um cardápio, né? A gente analisa a estrutura daquela família, a gente vê o que vai funcionar para aquela família. Não existe um instrumento fechado. Não existe, é melhor fazer, por exemplo, uma holding, é melhor fazer um testamento. Não existe uma fórmula feita, cada caso é um caso. Então, o cliente chega, a gente analisa a situação, se é uma família recomposta de um segundo casamento, tem filhos do primeiro casamento, a gente analisa primeiro a estrutura da família, o que já existe, qual é o patrimônio, e a gente vai fazendo um quebra-cabeça. Perfeito, e a Elaine entra exatamente complementando. Ela é o quebra-cabeça que me ajuda na parte dos investimentos financeiros.
Por exemplo, a gente vai tratar aqui um pouquinho, mas, por exemplo, um VGBL, né? O caso de um VGBL, a Elaine pode me auxiliar com esse cliente a dizer qual é o melhor VGBL, PGBL. Ela vem com a parte financeira, auxiliando o meu cliente a ele entender qual é o melhor tipo de investimento para o que ele deseja fazer. Perfeito. Tá? É uma visão mesmo de partes da pizza, né? Sim. Eu acho que essa analogia que a Marcela trouxe do quebra-cabeça, eu acho que ela encaixa perfeitamente, porque o planejamento patrimonial, muita gente às vezes pensa que existe ali um instrumento-chave que vai ser resolvido, através dele vai se resolver tudo, e não é assim. Perfeito. A gente pode perceber que é como se de fato fosse um grande quebra-cabeça e as pecinhas vão se encaixando de acordo com o contexto de vida do cliente, da família, né? Então, algumas peças são necessárias, outras não. Muitas das vezes você usa instrumentos que está muito em voga, né? A gente fala muito em holding, a gente fala muito em previdência, em seguros. Existem famílias que possuem inclinação a ter um ou mais desses instrumentos e outras nem tanto. Então, a gente precisa estar adaptando isso ao contexto familiar dos nossos clientes, né? E, Marcela, você deve lidar muito com casos de família, por exemplo, dentro do teu escritório, diretamente que chega para você, que as pessoas já vêm com aquelas opiniões prontas. Eu tenho certeza que isso aqui já vai dar super certo. É muito bom, assim, essa troca entre vocês e até para oferecer para o cliente uma visão 360 sobre uma sucessão, enfim, um planejamento ali patrimonial para ele, né? Exatamente. E a Elaine consegue entregar informações que o advogado não está acostumado, que foge da nossa atuação. Então, assim, é totalmente complementar e necessário, né? A gente consegue, de fato, entregar para o cliente o melhor serviço 360 mesmo, Sim. porque se Perfeito. complementa. Quando a gente fala sobre planejamento patrimonial e sucessório, é um tema que a gente acha que só vai lidar com isso de uma forma muito tardia. E se eu tenho poucos bens familiares, naquela visão, não tenho tantos imóveis, não sei se eu vou herdar tanto, tem aquela visão muito, um estigma mesmo, um tabu, de achar que planejamento patrimonial é só para quem tem muito dinheiro e tem ali um poder aquisitivo muito grande. Na sua visão jurídica, que lida diretamente com esses casos, como é essa questão desse conceito errôneo para quem tem maior patrimônio, que vai pensar sobre planejamento patrimonial? Planejamento patrimonial e sucessório, ele é para todos. Assim, qualquer pessoa precisa se planejar. As pessoas precisam saber as regras jurídicas. Hoje você se casa, se a pessoa é um contrato. O casamento é um contrato. Você precisa saber quais são as regras daquele contrato. Se você se divorciar, qual é a consequência do seu patrimônio? Para onde ele vai? Se você morrer, para onde vai o seu patrimônio? Vai para o seu filho? Vai para o seu marido? Depende do regime de bens. A gente tem uma ampla cartela. Tudo é como se fosse um quebra-cabeça. Até o regime de bens, você precisa escolher. A escolha tem que ser consciente. As pessoas hoje em dia estão juntando escovas de dente, achando que isso não tem efeitos jurídicos. Tem sim. A gente tem união estável, uma situação de fato. Você não precisa de nenhum documento para ela existir. E se você não escolher o regime de bens, pela lei vai ser o regime da comunhão parcial de bens, a não ser que seja uma das hipóteses de separação obrigatória previsto na lei. Mas, em regra, regime da comunhão parcial de bens. E o que é isso? É aquele regime que o que você adquirir durante o casamento ou a união estável, ele se comunica. Logo depois do matrimônio efetivo. Exatamente. Ali, se você né? se casa, é logo depois da celebração do casamento. Você se casou, tem lá a data do casamento. Só que se você tem uma união estável, a partir do momento que aquela união é pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituir família, aquilo já é uma união estável. Então, já produz esse efeito. Então, assim, comprei um imóvel... completamente financeira aí, que é um jogo muito tudo. As perigoso, pessoas esquecem né? disso. Vão morar juntas, estão morando junto há anos e resolvem comprar um apartamento financiado. Comprei só no meu nome, é só meu. Não. Se você tem uma união estável, é metade de cada um. Entendeu? O patrimônio que você vai fazendo, até os seus investimentos, você pode chegar a uma situação de você ter que dividir tudo. Confusão, né? E se você não estabelece isso muito bem no início da relação, Exatamente. você pode gerar uma confusão e ia Sim. ficar difícil até de você desvencilhar. Né? O que a doutora Marcela está falando é muito verdadeiro, né? Então, A gente assim, se depara só o tempo respondendo a todo. sua pergunta, qual é o momento? O momento é agora. O momento é o Sim. início de vida. O melhor planejamento sucessório, ele inicia quando você vai iniciar um relacionamento. Perfeito. E se esse relacionamento para você não é uma união estável, você não tem o objetivo de constituir família, faça um contrato de namoro. Hoje você pode fazer. dar uma dor de cabeça lá na frente É. se uma das partes resolver, Sim. né, constitucionalizar aquilo de alguma forma. Exatamente, é o que a gente fala, o combinado não sai caro. Sim. E pode parecer até contraintuitivo quando a gente fala para fazer isso no início de uma relação, né? Porque a gente vai falar assim, mas pode pensar no início de uma relação, ambas, na maioria das vezes, né? É claro que isso está mudando, mas ambas partes não têm ainda o patrimônio, via de regra, constituído, né? Está todo Exato. mundo numa fase de construção. Será que não é melhor deixar isso lá para o fim da vida? E aí que
o que a gente vê de gerar mais confusão, né? Quando a gente percebe que a pessoa, o cliente se prepara desde o início, como a doutora Marcela colocou, já lá no namoro, já estabelece um contrato de namoro, no casamento, já opta pelo regime adequado, ela já vai evitar assim, muitas dores de cabeça e muitas confusões patrimoniais, principalmente. Hoje, eu também atuo como planejadora financeira. E uma coisa que eu tenho percebido que está mudando é que muitas pessoas têm me procurado também para fazer um planejamento de casamento. Então, a pessoa hoje, a preocupação dela é, olha, tudo bem, a gente hoje tem um padrão de vida como solteiros, nós viajamos, nós conquistamos nossos bens próprios, mas como isso vai funcionar quando a gente constituir uma família? Né? Como é que vai ser os meus bens, os bens dele? Como é que vai ficar essa divisão? Como é que vai ser essa divisão? Como é que a gente vai conseguir se organizar para manter pelo menos o mesmo padrão ou evoluir, constituir patrimônio? Então, hoje, você já percebe uma procura maior no tocante a isso. E eu falo hoje porque eu já estou no mercado financeiro há mais de 20 anos e quando a gente olha algumas décadas atrás, alguns anos atrás, não se falava disso, se falava né? sobre planejamento, sobre uma visão precoce. Exatamente. Né? E a gente fica feliz, né? Porque é um tema que a gente tem evoluído no Brasil, né? Isso remonta lá da década de 70, né? Começando muito pelos Estados Unidos, Reino Unido, né? Europa, que são países mais desenvolvidos. Mas a gente percebe que hoje existe uma preocupação genuína das pessoas, né? Gerando mais consciência financeira e jurídica sobre esse tema. Isso Quando a gente fala no aspecto jurídico, desse movimento de procura por antecipar uma dor de cabeça, tendo muito em vista que a galera da minha geração, pelo menos dos 20 aos 30, é uma geração que viu os pais e os avós terem muito problema na justiça por conta disso. Então, acho que a gente até é uma geração mais traumatizada, porque a gente não quer repetir os mesmos erros. E aí o que eu te pergunto, Marcela, quando a gente fala sobre patrimônio familiar, existe ainda um pensamento muito tardio, mas é um movimento que ele está gradativo, está mudando, obviamente com as gerações mais emergentes. Mas como que se constitui isso quando é de forma tardia? Quais os temas sensíveis nesse aspecto que podem vir a serem umas dores de cabeça difíceis quando envolve o jurídico e o financeiro na mesma página? Então, quando o cliente chega já com uma situação constituída, né, uma situação mais delicada, existem instrumentos também que podem auxiliar. Por exemplo, se aquela família se casou por um regime e quer alterar, é possível. A gente pode alterar o regime de bens. Então, uma forma de planejamento sucessório, de resolver, reorganizar, o primeiro passo é a família entender o que ela deseja, né? Vamos supor que, assim, eles estão pensando já na sucessão de um deles. Eles sabem o que vai acontecer com os bens quando eles não estiverem aqui? Então, assim, a melhor forma de decidir o que a gente vai fazer de instrumento é entender o que aconteceria se essa pessoa falecesse hoje. Perfeito. Né? Vamos supor, o marido falecesse hoje, para onde iriam os bens dele? É o desejo dele? A lei tem algumas limitações. Você não pode dispor de qualquer patrimônio para qualquer um, porque você tem a limitação da legítima. A lei impõe que a pessoa, 50% do patrimônio da pessoa vá para os seus herdeiros necessários, que são seus filhos, o cônjuge, o companheiro, o sobrevivente. Então, assim, tem essa limitação. Se a pessoa não tiver filhos, ok, e nem marido nem mulher, ele pode fazer o que ele quiser. Mas se ele tem essa limitação. Só que o que essa limitação significa? Que 50% vai para esse grupo de pessoas. Os outros 50%, ele pode fazer o que ele quiser. Perfeito. Então, ele pode beneficiar mais um filho, caso ele deseje. Ele pode beneficiar a mulher, caso ele deseje, ou o marido. Então, assim, primeiro é saber o que você gostaria e o que é possível a gente fazer da lei, para estar de acordo com a lei, para não ser anulado no futuro. Então, você, por exemplo, falou que esses bens, eles ficam 50% para o cônjuge, para os filhos, né, de sangue. Mas, por exemplo, tem um meio-filho, né? O enteado, por exemplo. Tem como determinar ali que uma porcentagem fique direcionada para essa pessoa. Então, tem. Vamos lá. Só respondendo um pouco a sua pergunta. O regime de bens vai determinar a forma da sucessão. Então, não tem como falar de forma abstrata sem a gente identificar o regime. Então, responder a sua pergunta de forma genérica eu não consigo. Perfeito. Mas o que eu posso dizer o enteado, ele não é seu filho, tá? A não ser que você reconheça uma paternidade socioafetiva. Se você entender que ele é seu filho de afeto, você pode até reconhecer e ele terá os mesmos direitos que o seu filho, se você reconhecer a paternidade socioafetiva. Mas se não for o caso, se só tiver um carinho especial por ele, você não considera ele seu filho, você pode deixar num testamento que a sua disponível, ou seja, 50% do seu patrimônio, vá para ele. Ele não é seu herdeiro, ele não é seu filho, mas ele sendo uma pessoa querida, você pode dispor de patrimônio em benefício dele. Você acha que, assim, à medida em que a vida vai se construindo, o ideal é que você tenha uma planejadora financeira, tanto financeira
quanto o jurídico, ali uma advogada, para já estar determinando ali o que vai e o que não vai? Sim, em todas as fases, na verdade. Esse né? seria o ideal, né? Exatamente, em todas as fases. Por exemplo, você vai fazer uma conta conjunta e você vai ver qual é o tipo de investimento que melhor funciona. O planejador financeiro, eles têm que estar de mão dadas a vida inteira da pessoa, porque eles vão auxiliar em todas as etapas. Perfeito. Né? No caso de um divórcio, eles vão auxiliar. Sim, sim. No caso de um planejamento de um inventário, no caso até de um plano de uma viagem, aí a doutora Elaine consegue entrar melhor. É verdade. E assim, o que a doutora Marcela está falando, acontece, mais uma vez, eu gosto de trazer bem na prática o que a gente vive, né? E o que a gente tem percebido, assim, as pessoas nos procuram normalmente quando já tem um problema instalado, não de forma preventiva. Exato. E aí a gente consegue, né, na maioria das vezes, dar uma orientação dependendo de cada caso, de cada contexto, mas o ideal seria se você tivesse um trabalho preventivo, né? Eu acho que isso está mudando, né, Luana, porque está gerando mais consciência financeira nas pessoas, né? O mercado ele está amadurecendo, né? Eu sou uma entusiasta da educação financeira, mas a gente ainda percebe que as pessoas procuram hoje o planejamento financeiro para resolver uma dor. E não de forma preventiva, o que deveria ser o contrário. Até porque isso se conecta. Então, como a doutora Marcela falou, né? Na hora que você está fazendo ali o testamento e você está organizando a divisão de bens, além disso tudo, é importante você saber a liquidez financeira que você tem para que você dê o primeiro passo quanto a isso. Se for abrir o inventário, será que a família vai ter um patrimônio disponível para isso? Se não tiver, existem soluções financeiras, instrumentos financeiros que a gente costuma integrar no planejamento para que possa estar atendendo aquela família tanto de cunho financeiro quanto jurídico. Que é um investimento, né? As pessoas aí vai ficar para quem... Exato. Né? Então, por exemplo, o seguro de vida, né? Sim. Ele é um tipo de... que é dos instrumentos. Existem vários hoje, mas ele é um dos mais conhecidos porque ele acaba gerando uma liquidez para a família num evento pós-morte, né? Que precise arcar com custas de inventário ou outras custas, porque você, como o beneficiário... Como o titular, ele designa os beneficiários, eles têm condições, caso não tenha um patrimônio líquido, a família, de dispor de um valor emergencial. Né? Sim, perfeito. O seguro de vida é excelente para isso. Ele não Ele é entra no muito inventário, né? Então, ele tem, ele tem esse benefício. É uma forma daquela família, né? Se ele for destinatário, for alguém da família, receber o aporte do seguro de vida e, com isso, ter dinheiro para fazer frente às despesas do inventário. O inventário, infelizmente, ele é um procedimento custoso. Exato. Porque ele é um procedimento que vai transferir seu patrimônio. Então, o que a gente tem de custas de inventário, assim, a grosso modo? A gente tem custas com relação ao imposto, né? A gente tem imposto causa-morte. Para você ter essa transferência patrimonial, a gente tem um imposto. E o imposto aqui, ele é estadual, tá? Esse imposto, então, depende de cada estado. A gente aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma alíquota progressiva. Dependendo do valor, ele pode chegar até 8%. Então, você já coloca aí, 8% de imposto. Além do valor do imposto, a gente tem as custas ou da justiça, né, que você vai movimentar a máquina do judiciário, ou se for um inventário amigável, dos custos cartorários. A gente pode fazer um inventário extrajudicial, que é mais célere, mas também tem as custas do cartório. E, além disso, também tem os honorários do advogado, porque é um procedimento que exige a obrigação de ter um advogado acompanhando. Até porque é uma burocracia gigantesca. Você vai quando é tardio, vem tudo no seu colo para você ter que lidar com aquele multidão de documento, decisões que estão no teu familiar que você não sentou para conversar. E no aspecto familiar, que também envolve muito o lado emocional nisso Sem tudo. Sem dúvida. Porque dinheiro e família, você juntou o combo, né? Sim, sim. E quem já não passou por conflitos, quem não já conhece alguma família que, né, teve um conflito familiar por conta de uma situação dessa? Você pega ali toda uma carga emocional da perda, gerada pela perda, e aí você ainda tem essa questão financeira. Muitas famílias, às vezes, são abastadas, têm muitos bens, mas imobilizado, não tem a liquidez, e acabam precisando, vendendo muito baixo o valor, e acaba dilapidando aquele patrimônio. E tem uma diluição ali do patrimônio. Exato, você acaba, sabe, todo um patrimônio conquistado durante a vida, por falta de um planejamento, acaba sendo dilapidado e não perpetuado. Então, assim, e a gente vê que soluções praticamente, assim, simples, né? O seguro de vida, ele é simples, ele é bem democrático, você consegue ter várias opções de seguros hoje. Ele é um instrumento mais benéfico, tendo em vista essa questão da liquidez de um patrimônio? Ele é dois. Não dá pra gente especificar, porque, de novo, assim, como a gente conversou, o planejamento, ele é composto de várias soluções. Perfeito. A gente poderia integrar junto a ele, se a doutora concorda comigo,
a previdência privada, né? O PGBL e o VGBL. Na verdade, mais o VGBL nesse sentido, para fins sucessórios. Depois eu explico a diferença de um e outro, mas o VGBL, né, o doutora Marcela, ele é muito orientado também. São as pizzas que vão se complementando para dar um planejamento ali. Sim, sim. Assim, a nossa recomendação, né? Quando a gente vai atender uma família, na prática, como que a gente faz? A gente faz ali um diagnóstico e a gente entende qual é o contexto familiar daquela família, né? Com o contexto financeiro deles. E aí a gente calcula, baseado nos bens, de toda a coleta que a gente faz de informações, qual é o valor necessário de uma liquidez para iniciar um processo de inventário, né? E aí a gente já consegue mensurar isso para dar um norte da pessoa contratar uma apólice de seguro, ou se ela já tiver um patrimônio, ela reverter uma parcela do patrimônio dela em VGBL adequado e ajustável para isso, para esse fim, né? Que comunica muito bem com as soluções no âmbito jurídico, né, doutora Marcela? São essenciais, porque até o que ela comentou, assim, é muito triste, às vezes a gente vê um inventário de anos que a família não tem o dinheiro para pagar o imposto. Sim. E aí, o que a família às vezes faz? Pede um alvará, pede uma autorização judicial para vender aquele imóvel no inventário. Isso a gente até consegue, mas o valor que se consegue vender um imóvel em inventário, geralmente ele é muito mais baixo do que seria se aquela família tivesse se preparado, vendido aquele bem antes, tivesse feito uma reserva financeira, tivesse investido num VGBL, num valor que tivesse à disposição para ela poder pagar os custos daquele inventário. Então, assim, é essencial. O seguro de vida é o VGBL e o PGBL também, porque as previdências, até falando um pouquinho de imposto, né, aqui no estado do Rio de Janeiro, a nossa lei previa, né, está expressamente previsto a incidência de imposto de herança, o ITD, no caso de VGBL e PGBL. Só que isso já foi levado ao STF. E o STF entendeu o quê? Entendeu que não incide imposto no VGBL e no PGBL. Ou seja, ele entendeu que ali, na verdade, não é herança. Ele entendeu que tinha uma natureza de seguro, que essas previdências tinham uma natureza de seguro. Então, quando o titular falecesse, o valor deveria ser destinado para quem ele indicou como seus beneficiários. Perfeito. E por ser uma transação entendida como seguro, não incide o imposto de herança. Porque se não é herança, é seguro, logo não incide o imposto que a gente tem aqui no estado do Rio de Janeiro, que é chamado de ITD. Na verdade, esse imposto a gente tem em todos os estados, né? Cada estado com uma alíquota diferente. Então, é uma forma de ter uma capital, né? De você conseguir destinar valores que não tenham essa incidência tributária. Mas, claro que você não vai poder fazer um planejamento, e aí que entra também a Elaine com essa visão, você não pode fazer um planejamento inconsequente, pegar todo o patrimônio de alguém e colocar em VGBL. Sim. Porque senão você estaria tentando fazer uma fraude, algo para não ter essa questão tributária. E aí, o STF, até na decisão dele, ele deixa mas assim, uma cereja. Olha, desde que não fique configurado que aquilo ali é uma tentativa de fraude para prejudicar o fisco, né? Então, assim, o olhar tem que ser 360, tem que ser peça a peça, mas todo um cuidado para você não violar nenhuma legislação, você não violar a legítima, para você não ter um futuro herdeiro prejudicado que possa tentar anular aquilo, discutir na justiça. Porque, infelizmente, a gente vê vários processos que levam à discussão do VGBL, se aquilo ali teria prejudicado um herdeiro necessário ou não, se teria que ser objeto de inventário. Então, assim, o planejamento financeiro e sucessório tem que ser muito bem feito e atendendo às necessidades daquela família. É uma coisa bem personalizada, né? Sim. E quando a gente traz o VGBL e o PGBL, né, para o ambiente financeiro ali, de uma gestão de investimentos, a gente consegue trazer ali também ele como uma peça fundamental e chave para uma estratégia que a gente chama de asset allocation. O que é o asset allocation? Nada mais é do que você dividir o teu patrimônio em pizza, né? Em forma de pizza. Perfeito. Eu gosto sempre de dar analogias para ficar mais palatável a conversa, mas você divide em pizzas ou caixinhas, onde você vai ter ali um percentual em renda fixa, em renda variável, em multimercado. E hoje, a previdência privada, ela permite essa diversificação. Então, além dela ser um instrumento de planejamento sucessório muito válido que a gente utiliza, a gente também pode integrar ela num planejamento patrimonial e numa estratégia de alocação. E até por um outro motivo muito interessante. A previdência, ela é uma das modalidades de investimento que você ainda consegue ter ali acesso a uma das menores alíquotas tributárias. Então, ela também funciona como planejamento tributário, né? Por quê? Você, dependendo do regime que você opte,
né, no momento de você fazer o VGBL, só para dar um passo atrás, né, são muitas informações envolvidas dentro do único instrumento. Exato. E o que é legal que vocês trazem é porque, como é uma visão 360, tem várias repartições dentro de um planejamento familiar, quanto na visão jurídica, né, da questão do direito da família, do que está em jogo, mas que é uma visão 360 do que é possível, porque as pessoas não têm noção do que é uma possibilidade. Sim, verdade. Então, obviamente, a maioria das pessoas que recorrem a um advogado ou um planejador financeiro são pessoas leigas. Então, elas vão acabar acompanhando, mas uma família que eu conheço fez isso e deu certo, mas isso também deu errado. E aí, o olhar 360, olha, no seu caso... Exatamente. Isso aqui é possível por conta disso, mas se você fizer isso, você também corre risco disso, para você trazer aquela pessoa para discussão e ver o que é melhor que atende ela. Sem dúvida. E assim, até só para a gente concluir essa parte do PGBL e do VGBL, eu acabei não especificando, mas existem duas modalidades, né? O VGBL e o PGBL, com P. A diferença de um para o outro, além da letra... é que o VGBL, ele é vida gerador de benefício livre, né? E ele é mais indicado para aquele cliente que deseja fazer um planejamento patrimonial /sucessório, designando uma parte do patrimônio para esse fim. Perfeito. Né? Já o PGBL, é o plano gerador de benefício livre, ele acaba ali tendo um cunho mais de um benefício fiscal. Por quê? Através desse instrumento... o investidor ele consegue deduzir até 12% da sua renda bruta anual. Isso é muito importante porque se ele fizer a contribuição naquele ano calendário daquele percentual, né, ele acaba diminuindo a base dele de tributária, né, para fins de imposto de renda. Então, é o que a gente chama dentro do planejamento financeiro de elisão fiscal. É uma forma lícita, legal de você... utilizar instrumentos financeiros para o seu benefício, né? Para você fazer ali um planejamento tributário. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma renda ali anual de R$100 mil, se ela contribuir com R$12 mil durante o ano, né? Ela consegue ali ter aquele imposto impactado e ela acaba postergando esse pagamento mais para frente. Por que postergando? Em termos de tributação, e é uma outra coisa que a gente tem que estar falando, existe uma diferença também do VGBL e do PGBL. O VGBL, quando o cliente precisa resgatar, ele incide imposto de renda sobre a rentabilidade, né? E no PGBL é sobre o volume total. Então, a gente precisa ficar muito aí, né? significativa. Então, o que a gente sempre orienta ao investidor, ao cliente que vem nos procurar, com a dúvida de onde aplicar, no VGBL ou no PGBL? Né? Primeiro, assim, para você aplicar no PGBL, você tem que entender se faz sentido no seu contexto. Para você ter acesso a essa dedução legal dos 12%, você precisa cumprir alguns requisitos. Um deles é você contribuir para a Previdência Oficial, né? O ideal é que você declare o seu imposto de renda no modelo completo para você se beneficiar, né? E também você tem que contribuir ali no máximo até 12%, não ultrapassar essa faixa, senão você acaba tendo o impacto fiscal e aí acaba não fazendo sentido no planejamento, né? Isso tudo você consegue mensurar dentro do planejamento, tendo ali a vida familiar daquele contexto financeiro, para você conseguir entender o que tem em jogo que vale mais a pena para não ter um impacto financeiro ali tão grande. Então, no planejamento financeiro, a gente consegue determinar junto com o cliente o melhor caminho, o melhor instrumento. Por isso que a gente, né, respondendo a pergunta lá atrás, o seguro de vida é o melhor? Não, ele é um dos melhores, é um dos importantes. Depende do contexto, porque ele associado com uma previdência privada, ele vai funcionar muito bem no planejamento financeiro, patrimonial e sucessório. Então, e até tributário. Então, ele tem várias nuances que ele pode ser bem utilizado, né? Então, isso é muito importante que fique claro, porque acontece muito que você falou, né? Muita gente nos procura falando, olha, o meu amigo fez esse tipo de aplicação e eu quero fazer também. Mas aí a gente vai entender um pouquinho, mas explica um pouquinho melhor por que você quer fazer. E a gente vê que ele não tem indicação para aquele produto. Não tem nem o perfil de Não tem o perfil, e até pode ser prejudicial, ao contrário, pode até ser prejudicial. Então, é importante que seja feito um planejamento, de fato, aderente ao contexto, né,
familiar daquela pessoa. Perfeito. Marcela, nesse ponto de vista, que tipo de situações familiares vocês costumam evitar muito quando esse planejamento é feito de forma antecipada? Até para as pessoas terem uma noção real e prática mesmo do que pode impactar ela se ela for ver isso de forma tardia e até querer, de última hora ali, para tentar remediar uma situação, aplicar qualquer tipo de decisão financeira que vai implicar até na diluição de um patrimônio a longo prazo. Então, o que a gente já conversou aqui, o ideal é as pessoas começarem a pensar no planejamento patrimonial sucessório imediatamente, né? A gente sempre fala, quanto antes, melhor. Perfeito. Como a gente falou, quando está iniciando um relacionamento, é o melhor plano ideal é você escolher o regime de bens. Mas vamos supor que eles escolheram um regime de bens e se casaram com o regime da comunhão parcial. Depois a vida foi mudando, chegaram à conclusão que aquele regime não funciona mais. Vocês podem alterar o regime, né? A gente consegue fazer um procedimento de alteração de regime de bens. Mas tudo bem, a vida foi fluindo, chegou no momento, até as pessoas podem fazer VGBL, tem vários instrumentos VGBL, seguro de vida, né? É um cardápio infinito. Mas um instrumento que a gente gosta muito, e ele às vezes vem logo no final, assim, próximo já ao fim da vida, é o testamento. Por que eu falo próximo ao fim da vida? Infelizmente, as pessoas não gostam de falar da morte. É um tabu. Tem aquele tabu, parece que se você vai falar da morte, você vai atrair a morte. E separação também, né? Separação também, mas graças a Deus a gente pode falar com propriedade que isso não acontece, porque a gente fala disso praticamente todos os dias. Então, assim, clientes, fiquem tranquilos. A gente pode falar da morte, a gente não está atraindo ela. Verdade. Então, assim, mas um instrumento que é muito válido é o testamento, né? O testamento é a disposição de última vontade daquela pessoa. O testamento ele pode ser feito de forma particular ou por instrumento público. A gente sempre gosta do instrumento público porque ele fica no cartório, né? Tem é feito de forma... É diferente você tirar um testamento público. Ele, para ser impugnado, tem a fé pública. Então, assim, a gente geralmente prefere fazer um testamento público, tá? Mas e o que você pode fazer num testamento, né? O testamento, você pode fazer várias disposições. Por exemplo, aquilo que a gente conversou um pouquinho antes. Quero deixar parte do meu patrimônio para uma outra pessoa. Você pode fazer via testamento. Se ele tiver herdeiros necessários, ele pode deixar disponível para quem ele quiser no testamento. Você pode botar cláusulas protetivas que dentro dessa sua disponível você gostaria, por exemplo, que tivesse a cláusula de empenhorabilidade, comunicabilidade. A gente pode brincar de várias formas. Então, assim, a gente pode evitar que alguém fique desassistido, né? Que você está chegando, vamos supor, você está com algum problema de saúde ou você parou para pensar no seu falecimento. O que vai acontecer com o seu patrimônio? Isso te agrada para onde ele vai? Não te agrada? Você quer fazer alguma coisa diferente? Você pode. O testamento, ele é um instrumento válido, super simples de ser feito. Você consegue discriminar tudo por riqueza de detalhes. Você consegue, e assim, eu até brinco que o testamento tem uma vantagem. Só vai ser aberto o testamento público quando você já não estiver mais aqui. Então, assim, você pode reconhecer um filho, você pode fazer várias coisas que você em vida talvez tenha... Você tem um controle maior daquilo. E assim, você já não vai estar mais aqui, então às vezes as pessoas têm mais segurança de fazer via testamento, que é o destino do seu patrimônio. Verdade. Porque assim, o patrimônio você pode dispor em vida. Você pode fazer uma doação para um filho, tá? Você pode. Doação de pai para filho tem só uma consequência jurídica, que ele é entendido como antecipação de legítima. A não ser que você fale, agora eu vou fazer um termo bem técnico, tá? Infelizmente, mas eu vou explicar. A não ser que você fale que está saindo da sua disponível. Lembra aquele pedaço da pizza que você pode deixar para quem você quiser? Entendi. Então, você pode falar que aquela doação está saindo desse pedaço da pizza. Que quando você falecer, esse pedaço da pizza não volta para ser dividido. Tá? Perfeito, ele já está discriminado. Já foi discriminado, você faleceu, esse pedaço não volta para ser dividido. Se você não dispor, se você não botar esse termo jurídico que está saindo da sua disponível, que você dispensa a colação, o que acontece? Doei um imóvel para minha filha. Eu tenho 2 filhos, doei para minha filha, não falei que aquilo sai da minha disponível, que eu estou dispensando a colação. O que é a consequência disso? Quando eu vier a falecer, esse imóvel que eu doei volta para o inventário para ser feita a matemática. Então, assim, toda transferência patrimonial, mesmo em vida, é ideal que você converse com um advogado, para você saber as consequências jurídicas disso. Perfeito. Você acha que até as gerações antigas tinha uma ignorância mesmo, deixa pra lá, eu já tô, quando eu morrer, decide, eu confio nos meus filhos, e aí depois que se vai, que aí o caos se instaura. Exatamente, aí a gente vê a dor de cabeça, que são aqueles inventários de 1990, que não acabam, o patrimônio vai se dilapidando. E às vezes não é nenhuma questão de confiança nos filhos ou na família, é questão mesmo de você usar caminhos legais, instrumentos e soluções para que você tenha uma benefício fiscal.
né? Para que você tenha uma perpetuação do patrimônio, porque o que a gente acaba vendo é que esse deixar para depois custa caro, e não é só financeiramente, né? Além de você custar caro financeiramente, você também tem ali evitar conflitos, né? Você acaba tendo muitos conflitos que poderiam ser evitados, você poderia tem outros desdobramentos, né? Outros impactos que você acaba percebendo aí dessa falta de organização. E muita gente acha que tem esse conceito que a gente começou a falar bem no início do podcast, que se eu tenho realmente um patrimônio muito afortunado, enfim, aí eu devo me preocupar, fazer um testamento para discriminar o que vai para quem, para quando eu não estiver mais aqui, que vou deixar nas mãos dos meus filhos, enfim. Só que, independente do patrimônio que você tenha, o ideal é que você faça um testamento e coloque ali acompanhado de um advogado para você ter uma noção de fato de como que aquilo vai ser repartido, né? Sim, não necessariamente um testamento, né? O testamento não é o instrumento indicado para todos os casos, tá? Perfeito. É aquilo que a gente falou, é o quebra-cabeça. Pode ser que seja um instrumento indicado, sim, mas pode ser que não. Pode ser que aquela família consiga fazer outros tipos de planejamento, né, financeiro, mesmo que o testamento não seja indicado. Mas, claro que assim, o testamento é um instrumento que vai ser indicado muitas vezes. Quais são os principais instrumentos, assim, que tanto a justiça quanto no âmbito financeiro oferecem, assim, para ter um suporte nessa decisão e que são as opções viáveis para serem aplicadas? No âmbito jurídico, primeiro. No âmbito jurídico, então, assim, no início da vida, você pode fazer um pacto antinupcial antes de casar, escolhendo regime de bens. Ok. Você pode alterar o regime de bens, então também seria um outro instrumento, né? Alteração de regime de bens. Até fazendo um parênteses aqui super rápido. Antigamente, qualquer pessoa com maior de 70 anos, ao se casar, tinha que se casar pelo regime da separação obrigatória, tá? O Estado tinha essa obrigação legal. Hoje, a pessoa maior de 70 anos já pode se casar por outro regime, desde que ela faça um pacto. E isso é muito interessante porque, por exemplo, isso pode ser um instrumento de planejamento muito interessante. Ela pode casar, por exemplo, no regime da comunhão universal. O que é isso? É aquele regime que tudo é dos dois. Então, é uma forma de você planejar como é que vai ser aquela sucessão no futuro. Sim. Então, assim, você vê a ameação, vê o que é de cada um. Então, assim, o pacto é um dos instrumentos mais legais de alteração de regime de bens também. Então, a gente tem essa parte do pacto. Deixa eu ver um outro jurídico aqui que a gente tem. A gente tem o testamento, que a gente já conversou. Próprio inventário, né? Sim. O inventário é a consequência da transferência, mas a gente tem o testamento, a gente tem os pactos, a gente tem as doações em vida. Perfeito. Se a gente faz através de uma escritura pública de doação, né, com recolhimento de imposto. Até abrindo um parênteses aqui que é bem interessante com relação à doação. Aqui no estado do Rio de Janeiro, doação de valores de até 11 mil URFIs, mais ou menos, que dá mais ou menos uns 50 mil reais, é isenta de imposto. Então, você pode doar para um filho, por ano, mais ou menos uns 50 mil reais, sem pagar imposto por isso. É uma doação legítima, você faz, declara, só que a questão importante você precisa fazer a declaração na Secretaria de Fazenda. Você precisa fazer lá, entrar na internet, fazer direitinho. Formalizar, formalizar que você está fazendo a sua doação. Sim. E vai sair informação que é isenta de imposto. Perfeito. Então, isso é uma forma até de planejamento patrimonial e sucessório. Você quer ajudar um filho, você quer fazer uma transferência patrimonial, você consegue fazer essa transferência patrimonial isenta de imposto, claro que dentro do limite previsto na lei, que aqui do estado do Rio de Janeiro é 11 mil FIIs, que dá mais ou menos uns 50 e poucos mil reais. Para cada decisão, assim, que é interessante, porque é muita burocracia, né? Quando a gente vai falar de direito familiar, é muita burocracia. Principalmente quando envolve dinheiro nisso tudo. Porque, por exemplo, se você escolhe um instrumento X para um outro tipo de decisão, implica. Aí você tem que fazer um joguinho por isso que ali de cintura. É importante sempre ter um acompanhamento, uma sintonia, porque com planejamento financeiro, né? Com um consultor financeiro. Porque, assim, existem os caminhos legais que a gente conhece, que a doutora está aplicando, a doutora Marcela, mas na hora de sentar com o cliente, a gente tem que entender qual é o contexto financeiro, né? Perfeito. Até onde ele consegue formalizar e seguir com aquela solução. Ele tem liquidez para isso ou não tem? E é uma outra coisa, assim, importante, porque a gente está falando de planejamento patrimonial considerando pessoas com patrimônio, mas a falta do patrimônio também impacta muito, né? Então, por exemplo, uma família hoje que esteja uma família recém-constituída, que está com filhos pequenos ou filhos em idade escolar, que ainda não tem um patrimônio consolidado, tem que pensar, né, de como é que vai ser a educação dos filhos e tudo mais, e numa falta de um provedor desse, como é que vai ser o impacto financeiro por gerações. Então, o planejamento financeiro,
ele também corrige essas distorções, né? A gente consegue mensurar o quanto que aquela família precisa ter de uma proteção para o caso de um filho. Um exemplo muito que a gente atendeu um cliente recentemente foi que um filho, né, do cliente, em idade escolar, está querendo fazer uma faculdade de medicina e o custo mensurado dessa faculdade lá durante o prazo de 5 anos aproximadamente, em torno de R$1 milhão. Seria o custo que essa família projetou. E aí eles vieram me procurar com uma preocupação, né? O pai, a mãe e o filho em idade escolar. E eles falaram, olha, a minha preocupação maior, o pai veio me procurar e falou, eu sou o provedor principal da casa, minha esposa trabalha, mas não tem uma renda tão significativa quanto a minha. Caso aconteça alguma coisa comigo, a gente não tem uma reserva financeira constituída e eu não gostaria que o meu filho deixasse de realizar o sonho dele. Então, a gente fez um estudo, um planejamento patrimonial para aquela família, onde a gente direcionou ali uma contratação de um produto, né, de seguro de vida, que fosse, que funcionasse para aquela situação, né, que garantisse, exatamente, na falta do pai, que é o provedor, aquele capital para custear esse estudo do filho, né? E esse é um dos muitos, né? Você perguntou sobre os instrumentos que a gente tem. Isso, porque falam muito que o seguro de vida, por exemplo, é considerado a bola da vez do planejamento patrimonial e sucessório. Tem essa polêmica de falar um pouco disso. O que eu acho que é interessante você trazer nesse ponto é que depende muito do contexto e não colocar isso de uma forma macro, achando que vai funcionar para todo mundo. Até porque tem famílias que não precisam de seguro de vida. Né? Eu já tive casos de atender famílias que a gente identificou ali através de uma análise técnica, olha, vocês nesse momento não precisam, vocês têm um patrimônio suficiente para o planejamento, para o que vocês querem. E aí, para esses casos de famílias mais abastadas, com mais patrimônio, existem outras soluções que funcionam muito bem, por exemplo, a diversificação internacional. Então, a gente sempre orienta o cliente, né, a um pedaço do patrimônio. É interessante ele pensar em deslocar para aplicar em moeda forte, para ele acessar economias mais maduras, para ele ter uma proteção legal em relação a vários fatores, né? A gente vê que existe muita insegurança jurídica aqui no Brasil. Essa questão da diversificação internacional para a questão do planejamento financeiro, que é como instrumento que está sendo muito visado, né, para lá para fora por conta da tributação, e questão de segurança mesmo de dados. Como é que você vê hoje nesse aspecto, quando você trabalha em conjunto ali com a Marcela, que isso tende a ser até uma vontade mesmo das famílias de optar por esse instrumento? E ele funciona como instrumento de planejamento sucessório também, né? Porque quando a gente acessa, por exemplo, seguros lá fora, Estados Unidos são os países mais desenvolvidos na área de seguros, né? Culturalmente, quando nasce uma criança, ele já nasce com previdência e seguro lá fora, né? Sim. Então, ele já tem isso culturalmente muito enraizado neles. E aí, lá fora também, quando eu falo lá no exterior, na questão de seguro, quando a gente pega um seguro internacional, você tem livre nomeação de beneficiários, né? E não necessariamente herdeiros. Então, você consegue dispor da sua vontade, de um patrimônio lá fora para o beneficiário que você quiser. Um outro ponto, né? Quando você já tem patrimônio constituído no Brasil, você pode pegar uma fatia daquele patrimônio, um percentual, e aí não existe assim um valor orientativo. Depende de cada família, de cada objetivo, de cada contexto, né? Perfeito. O que a gente indica é saudável do ponto de vista financeiro quando você direciona um valor lá para fora, né, para o exterior, para você acessar esses mercados, você ter uma diversificação em moeda forte. E só um parêntese aqui, desde a década de 70, né, que pega um pouco ali a minha fase de vida, o Brasil já passou por 6 moedas diferentes. Então, você ter hoje uma fatia do seu patrimônio em moeda forte é muito importante, né? É muito interessante. E sem contar que lá fora, muitas das vezes, em termos de legislação, você consegue também ter uma legislação diferente do Brasil, né? Então, os investimentos respeitam outros tipos de legislações que você acaba tendo uma proteção adicional também. Então, ele funciona de forma muito prática e muito diversificada, né? Você consegue trabalhar uma estrutura de alocação de investimentos, você trabalha diversificação, você trabalha proteção, planejamento tributário, sucessório. Então, é todo um contexto, todo um contexto, que é super, super fácil adaptar ali para
Para o contexto familiar. E hoje está muito mais democrático você conseguir acessar essas estruturas. Hoje antes, né, quando a gente vai falar ali de 10, 15 anos atrás, esse tipo de estrutura só estava disponível para famílias multimilionárias, né, patrimônio acima de 5 a 10 milhões de reais. E hoje não, hoje você consegue acessar estruturas com aportes de $800, $1.000, assim, valores mais acessíveis. E aí, quando a gente fala sobre esse instrumento, por exemplo, da diversificação internacional, e entre outros que você citou aqui como opções viáveis para dentro do contexto avaliado que vocês vão fazer em conjunto. Para os casos que chega para você, Marcela, como que é esse feedback, assim, até os cases de sucesso em que vocês têm na prática, de você oferecer, por exemplo, um direcionamento de planejamento patrimonial, já tendo uma parceria ali com uma visão de alguém que vai ter uma ajuda financeira. Ou seja, aquele cliente ele vai ter a visão dos dois lados da moeda atuando em conjunto e dois serviços ali que é meio que... Integrados, né? Exato, totalmente integrados sendo oferecidos ali para ele. Sim, exatamente isso. Essa parte financeira do exterior, a doutora Elaine funciona como uma luva, né? Eu encaminho o cliente que tem essa vontade para ela e ela consegue estudar a carteira do cliente, a parte financeira que ele tem, e consegue recomendar qual é o melhor tipo de investimento no exterior, o que vai atender melhor aquela família, o que faz sentido para eles, qual o tipo de investimento. Aí essa análise realmente eu deixo com ela, para ela tratar com o cliente essa parte financeira, para ver o que de fato faz sentido para aquela família, né? Levando em consideração, são vários, né? São vários tipos de investimento no exterior. Hoje em dia, o mercado lá fora está muito mais acessível e maduro. Então, hoje você consegue ter investimentos que gerem renda passiva em dólar para quem busca essa finalidade. Tem estruturas como trusts, que são estruturas onde você faz lá fora uma organização patrimonial, que quando o cliente ele prefere, né, e precisa desse tipo de estrutura. Então, vai depender, né? Não tem como a gente definir aqui... Não tem uma receita de bolo, Não de tem, fato. assim, eu falo que é um pouco clichê de mercado, né? Atendimento personalizado, mas de fato tem que ser tratado assim. Não existe uma solução genérica que possa ser aplicada a todos indistintamente. Cada caso é um caso, cada contexto é um contexto, e cada família tem um objetivo, e a gente vai trabalhar em cima daquele objetivo. Vocês trabalham simulando possíveis cenários ali em que prevê a maior liquidez quando se trata de sucessão, para que quando chegar de fato, os dias de fato, já tenha tudo planejado ali para não ter uma dor de cabeça a longo prazo. E é até curioso, a gente trabalha, né, assim, muito em conjunto com a doutora Marcela da seguinte forma, na nossa gestão de investimentos, que é onde a gente atua, a gente trabalha numa metodologia Goal-Based Investment, que a gente faz uma carteira estruturada para atingimento de metas da vida da pessoa. Legal. Né? Seja comprar um bem, seja realizar uma viagem, seja adquirir uma liberdade financeira. E quando eu falo liberdade financeira, não é você ir para a praia, se aposentar de vez, mas assim, é você trabalhar no ritmo que você quer, né? Buscar essa facilidade. E aí, quando a gente vai construindo esses portfólios, eu troco muito com a doutora Marcela, falando, olha, eu vou integrar essa solução aqui, de um PGBL, do VGBL, isso aqui está dentro do que é aceitável do cunho, do ponto de vista jurídico, isso não vai ultrapassar num futuro questionamento, né? Quando o cliente vier a faltar, né? A gente troca muito nessa situação, e outras também, né? Então, eu acho que essa sinergia que a gente possui, essa parceria, ela é tão importante como profissionais que a gente acaba aprendendo no dia a dia, né? Perfeito. Quanto para os clientes. Eu acho que para o cliente ele gera até uma experiência, né? De ter ali, saber que o olhar dele, né? Que o patrimônio dele está tendo um olhar muito atento de ambas as esferas, tanto jurídica quanto a financeira. Exato, e acho que é uma forma, porque quando a pessoa busca para um advogado, por exemplo, para ter aquele acompanhamento, saber se é um testamento, se é alguma outra forma de você já estar ali planejando a sua estrutura familiar para o futuro, tem uma questão financeira que não pode estar de lado. E o advogado em si, ele não tem uma expertise técnica para lidar com o dinheiro. Então, nada melhor do que você, olha, eu trabalho de forma integrada com uma pessoa que tem uma visão de um planejamento financeiro personalizado para o seu caso. Para que você não venha não vou pensar no financeiro, vou só lidar com direito familiar.
mas as coisas estão muito mais conectadas. Os do que a gente instrumentos se imagina. comunicam. A pessoa quer fazer um VGBL, um PGBL, ela não sabe nem por onde começar. Que tipo de Exato. VGBL vou fazer? Aonde eu vou fazer o VGBL? Qual é o melhor VGBL? Qual é o melhor seguro de vida? Então, assim, o advogado sabe o instrumento. A gente não opera o instrumento, né? Perfeito. Então, assim, a gente consegue falar o cardápio. Olha, melhor, eu oriento você nesse caso ter, vamos supor, um seguro de vida, um VGBL. Agora, onde ele vai operalizar isso, onde ele vai, e aí entra o operador financeiro. Exato. Ele que vai escolher no mercado, junto Os com o ativos. cliente, qual é o melhor ativo para aquele cliente. Porque no mercado tem N seguros de vida. Então, eles, junto com Sim. o cliente, vão fazer essa análise que foge do jurídico, né? O jurídico fala o instrumento e ela entraria com essa situação de qual é o melhor no mercado. Porque justamente você vai dar a visão do que a justiça vai prever ali para ela. Se você for por esse caminho, você vai ter que lidar com isso. Mas no ponto de vista financeiro, beleza, se eu fizer essa opção ao invés dessa, o que está em jogo do meu patrimônio? O que de fato eu vou perder dinheiro? Será que eu tenho valor de liquidez para financiar, Exato. para lidar com isso de uma forma, né, ampla? E do ponto de vista também financeiro, quando a gente faz ali uma estruturação de carteira, a gente precisa também entender que impacto jurídico aquilo vai ter na vida do meu cliente se a gente direcionar, né, colocar uma dose a mais de um ou outro. Então, quando a gente tem essa parceria comercial, esse olhar integrado, isso acaba sendo muito favorável, porque quando acontece de fato, né, o evento lá que a gente precisa apoiar o cliente, a gente já vai estar direcionando para ele aquilo que a gente tratou com ele em vida, ou, na verdade, a família, né? Perfeito. Então, é muito comum, por exemplo, hoje, como eu atuo há mais de 20 anos, o que é muito comum acontecer? A gente acaba atendendo gerações diferentes, né? Então, a gente costuma fazer reuniões com a família dos clientes e aí a gente já fala, olha, numa eventual falta, né, a gente já tem um direcionamento patrimonial, já tem um ponto focal de referência. Então, a gente já a gente já faz uma consultoria preventiva. E é aquilo que a gente falou, a gente acredita que isso não atrai, né? Até porque, graças a Deus, nossos clientes estão vivos. Mas, assim, é importante a gente tratar isso de forma preventiva. E quando eu já tive também a oportunidade, até recente, né, de passar por um caso de um cliente que, infelizmente, se foi, mas por conta dessa estruturação, a gente consegue ali trazer um conforto, um atendimento mais humanizado. Exato. E é o que ali falta aquele muito às vezes peso, hoje. porque muitas das vezes quando a pessoa está de luto, tem um peso muito grande emocional nela. E aí, quando ela tira aquele peso de lidar com uma decisão financeira e jurídica, minimiza. Eu sei que não vai reparar total, mas minimiza esse luto, né? Assim, esse impacto emocional. Então, eu acho que é super importante a gente fazer um trabalho preventivo também. Sim, o luto é muito cruel. Falar da morte é necessário para você ter um luto mais leve, né? Assim, é muito triste quando às vezes alguém falece e as pessoas não sabem nada. O que ele deixou? Não Nossa, sei. Isso E aí você bateu num ponto muito importante. Aquela loucura de procurar o que aquela pessoa Sim. deixou, não deixou. Será que deixou seguro, não deixou seguro? Pesquisa pelo site se deixou o imposto de renda, não menciona. Aí depois de muito tempo descobre que tinha seguro. Então, assim... A Já gente se precisa perderam, né? falar da morte. Infelizmente, precisamos... Infelizmente não, felizmente. Todo mundo Precisamos falar sabe, da morte. nasce com a certeza de que vai. É isso, a gente São tem uma poucas certeza. certezas da vida a gente tem. Em algum momento a gente vai. Então, Exato. assim... É necessário falar da morte, é necessário fazer um planejamento, organizar os documentos. Assim, a gente sempre fala para os clientes, vamos fazer uma pastinha. Coloca na pastinha os documentos dos imóveis, coloca do seu seguro de vida, organiza, deixa uma pastinha ali, deixa tudo organizado. Porque quando você não estiver mais aqui, aquilo vai ajudar a sua família. Não, e tem um peso do luto muito grande, porque logo que a pessoa morre, são milhões de burocracias que você tem que lidar ao mesmo tempo que você está lidando com a perda. Exatamente. E aí tem um contexto, às vezes, de uma depressão, às vezes de um caso ali de alguém que já tem um problema emocional, um problema psíquico que vai desencadear um gatilho enorme depois da... E como é que você lida diretamente com aquela burocracia, aquela papelada inteira? Porque quanto mais você, né, tardiamente você vai lidar com aquilo, vai empurrando com a barriga, Sim. pior vai ser para poder lidar com o dinheiro depois. Eu costumo falar que o planejamento patrimonial e sucessório, ele tem alguns objetivos, né? Um deles é você proporcionar um conforto, né, pós-evento para a família, para que ela ali se sinta, né, acolhida naquele momento tão difícil, minimize esses impactos emocionais. O outro é a perpetuação do teu patrimônio, porque imagina, durante a vida a pessoa se dedica, trabalha exaustivamente, conquista, mas tudo aquilo que ela preservou, que ela conquistou, ela não preserva, né? Num evento desse, uma falta de planejamento
vai dilapidar ali pelo menos entre 20% a 40% do patrimônio, vai abocanhar isso, esses custos, né? Exato. De inventário e tudo mais. E quando que, se ela tivesse direcionado um momento para tratar daquilo de forma preventiva, ela iria postergar aquilo para gerações e gerações, multiplicar o patrimônio dela. Então, de fato, assim, é algo que é muito importante a gente estar falando com a nossa audiência aí, porque despertar a nossa audiência da importância disso, porque às vezes parece algo muito distante, algo que é só para gente muito rica e não é. Né? E um ponto que você bateu muito certo, que tem uma frase que fala, né? Planejar é um ato de amor para quem fica. Sem dúvida. E é muito isso, porque ainda mais a gente ignorou até um fato que é a perda de memória. A gente tem um fato de que o Alzheimer está afetando a população muito precocemente. Então, com 60 anos, as pessoas já não sabem nem quem são. E aí, o que foi decidido? Você vai deixar tudo nas mãos dos seus sucessores? E se não tiver sucessor herdeiro, o que vai acontecer com o patrimônio que você constituiu ao longo da vida, né? Eu tive um namorado que passou por um episódio exatamente assim, que tinha uma questão familiar ali, né? E tinha um casal de amigas, que era amigos da família, um casal de senhoras, e elas não colocaram no testamento que uma das lojas, que tinha um valor, né? Seria repassado por carinho para a família. Não assinou, e aí ficou para o Estado, basicamente, porque não tinha para quem repassar. Então, eu meio que estava ali como foi para doação, não sei exatamente o que aconteceu, mas não foi repassado, que era uma vontade delas. Então, a única vontade delas, que era verbalizada, não foi anotada. E aí, o que não está anotado e não virou contrato, não repassa, né? A importância do testamento, né? Sim. E essa questão também que você mencionou, as pessoas estão tendo problemas de memória, do Alzheimer, né? A pessoa antes pode até fazer de forma preventiva uma escritura pública no cartório de autocuratela. No caso de, eventualmente, ela vir a ficar incapacitada, né, por conta de eventual doença, ela pode escolher quem ela gostaria que fosse seu curador, quem ela gostaria que administrasse seus bens. Então, até isso a pessoa pode fazer, entendeu? A justiça, ela tem todo um amparo, ela pode te amparar de todas as formas, basta você querer ir procurar com antecedência. Basta né? você se informar, buscar informação, é isso. A gente tem um cardápio, a gente tem um quebra-cabeça, a gente tem instrumentos jurídicos para tudo que você pode imaginar e mais um pouco. Para todos os contextos possíveis, exatamente, mas as pessoas precisam se informar, precisam buscar informação. Os atos têm que ser conscientes. Se você vai casar, você tem que escolher o seu regime de bens. É verdade. Você não pode simplesmente chegar no cartório, vou casar. Tá, mas se você quiser escolher o regime, você tem que fazer uma escritura pública, um pacto antinupcial. Não, então não quero. O que eu não preciso fazer? A escritura. Já escutei isso. Não, fui no cartório, eu escolhi casar pelo regime que eu não precisava fazer a escritura. Uma escritura pública de pacto. Eu falei, oi, você sabe as consequências jurídicas disso? É o peso do desconhecimento. Exatamente. E esse peso, essa conta vai chegar. É a única coisa que eu te digo, o desconhecimento, a conta chega. Então, você precisa saber, as escolhas têm que ser conscientes, né? O casamento é um ato de amor, mas tem que ser um amor consciente. Você tem que conversar sobre dinheiro. Exato. Você tem que saber o quanto seu marido ganha. Você tem que estar por dentro da situação, se esse for o seu regime de bens. É verdade, até porque o financeiro, a gente vê muitas das vezes causando uma ruptura no relacionamento, né? A maioria dos casais, inclusive na pandemia, terminaram por contas... Exato, porque você acaba não gerenciando essa parte tão sensível da nossa vida, que é finanças, né? A gente nasceu, quando a gente nasce, a gente já nasce consumindo, né? Então, a gente já tem esse perfil financeiro desde o nascimento. Então, quando a gente ignora ou negligencia isso, né? Acho que negligencia é a palavra mais adequada, você acaba estando suscetível a vários outros problemas. Então, um divórcio, né? Eu já tive também oportunidade de atender pessoas... assim, porque da vida a gente atende tudo, né? Mas eu já tive a oportunidade de atender casais recém-divorciados que, nossa, assim, foi um caos total. E aí procurou a gente para a gente poder dar um redirecionamento, né, para a pessoa se restabelecer. Então, coisas que poderiam ter sido evitadas lá atrás, quando eles resolveram se casar, né, doutora Marcela? Sim. E aí a gente vai vendo várias consequências. É possível, sim, a gente, né, tirar as complexidades, dar uma orientação, seguir ali. Eu falo que a gente segura na mão do cliente e vai junto, mas acaba sendo o caminho mais pedregoso, digamos assim, né? Quando você faz isso de forma preventiva,
você minimiza tudo isso, né? Você falou um ponto sobre a questão do divórcio, mas também que cabe muito para a questão da morte, né? Que é quando você perde um parente, tem uma carga emocional muito grande, que Sim. podia ter sido, várias decisões podiam ter sido feitas com a família perto, Sim. né? Com todo mundo ainda em vida e com uma calma, uma tranquilidade, com tempo para você fazer. Porque quando falam, mas tem que decidir sobre testamento, sobre inventário, sobre isso, sobre aquilo, as pessoas falam, mas é tanta burocracia, eu não quero ter essa dor de cabeça agora. Só que isso é uma dor de cabeça que vai acontecer em algum momento. Você escolhe Sem com o peso dúvida. emocional do luto ou sem o peso emocional do luto. Aí é uma decisão que você vai ter. E, além disso, a gente tem observado, Luana, que o número de famílias que estão no segundo ou no terceiro casamento tem aumentado muito. Então, isso também é um fator muito, assim, que muitos clientes têm nos procurado com essa preocupação, né? Eu quero deixar algo desenhado para os meus filhos do primeiro casamento, mas a minha preocupação é dos filhos do segundo, que às vezes são menor de idade. Então, a gente acaba tendo ali que está orientando o cliente, e, de novo, não dá para a gente ter um olhar meramente financeiro, sempre integrado à questão jurídica. Perfeito. De novo, a gente troca Sim. muito, né? E aí a gente troca muito, porque está sendo muito comum, né? Hoje em dia os relacionamentos estão se construindo é muito comum você ver esse tipo de relacionamento. Exato, tem gente com 2, 3 casamentos, por Exato. exemplo. Então, olha, imagina a confusão que isso vai gerar na falta dessa pessoa. Imagina quando envolve bens. Porque Então, envolve a briga, né, e é familiar. isso tudo que eles querem evitar, né? Então, e a gente também, aqui através do nosso trabalho, a gente busca ali soluções para que evite esse tipo de transtorno futuro, porque a gente sabe que o luto ele já é, né, por si só um peso, né? Exato. Imagina lidar também com conflitos familiares. E isso é muito mais comum do que você possa imaginar. E a gente vê o tempo inteiro acontecendo. Questão conflituosa Muito, familiar. é né? muito comum, muito comum. E o patrimônio se perde, né? Se Porque quando você perde. briga, você vai gastar mais dinheiro na justiça, o patrimônio vai se dilapidando, você tem que manter um patrimônio, então às vezes os herdeiros não têm nem dinheiro para pagar o condomínio e o aluguel do imóvel. Exato. Aí tem briga, vai alugar, não vai alugar, vai vender, não vai vender. Então, assim, realmente... E um ponto também, que é a questão do desconhecimento do que foi decidido. Vocês até comentaram isso antes, que é o que meu pai, o que a minha mãe escreveu, que eu não sei, ou seja, não traz, às vezes, a família para perto dessa decisão, desse Sim. conhecimento, e também não é do interesse dos filhos, sabe? Depois que morrer, eu vejo isso aí. E acaba que tem várias coisas escritas ali no testamento, por exemplo, que colocam os filhos em uma posição de total desconhecimento sobre os bens. o testamento, o testador que vai decidir se ele quer que seja de conhecimento dos filhos ou não. Muitas vezes é opção que não saiba. Que só Perfeito. descubra quando faleceu, aí tiram as certidões, se for um testamento público, vai aparecer na certidão. Isso já tive vários casos da opção do cliente. Não, eu não gostaria. Eu não estou preparado para conversar com a minha família sobre isso. Também acontece. É uma decisão É dele uma decisão também, dele, sim. é o direito dele, é o patrimônio dele, ele que está deixando o patrimônio. Então, isso é possível, mas claro que numa família assim, vamos dizer assim, uma família que tem um diálogo aberto, né? O ideal é conversar, né? Sim. Conversar, dizer qual é a vontade. Até mesmo que você pode fazer uma doação em vida. Você pode doar bens para os seus filhos. Se você já quiser antecipar para minimizar o inventário, né? Você pode fazer uma doação em vida, você pode botar algumas cláusulas, por exemplo, usufruto. Eu dou o meu bem para você, mas eu continuo com o direito de usar e de fruir. O que significa isso? Posso continuar morando na minha casa até eu Perfeito. falecer, posso alugar a minha casa. Então, assim, a gente tem vários instrumentos, né? E, assim, a vantagem da doação é que a alíquota, como eu mencionei, do inventário, ela é progressiva, né? Então, se esse bem não for um bem tão valioso, ele pode não chegar à alíquota no Rio de Janeiro de 8%. Pode ser, por exemplo, uma alíquota, sei lá, de 6%. Então, você acaba tendo uma economia tributária também de Sim. fazer essa doação antes do inventário. Porque ela vai entrar na alíquota progressiva daquele bem. Por isso que é importante você literalmente fazer um planejamento patrimonial com antecedência para você entender o que Sim. você vai perder muito ou ganhar muito ou não ter aquele impacto que você achou que teria se você fizesse tudo com tempo, né? Porque Sem tem gente que dúvida. acaba que tem um diagnóstico, tá no fim da vida de fato e decide correr atrás disso. Como é que a cabeça que já tá vai decidir sobre para quem vai o bem, para quem não vai, para qual a decisão, porque isso é com tempo, né? O Sem planejamento dúvida, patrimonial sim. tem que ter um tempo. Ele é um processo, né? É um processo que você vai desenhando ali junto à pessoa, né? E a gente está falando ali a gente está falando de decisões patrimoniais que afetam a sucessão, mas tem decisões patrimoniais que afetam a vida também. Sim. Então, de repente, no planejamento patrimonial, você pode identificar se é o momento oportuno de você adquirir um bem ou mais um bem,
ou se você, ao invés de adquirir aquele bem de uma forma imediatista, recorrendo a financiamentos com altíssimas taxas, onde você paga 2, 3 bens, você não seria melhor uma outra solução financeira, um consórcio, um planejamento, de você fazer um planejamento para aquele objetivo? Então, assim, existem N possibilidades dentro de um planejamento onde você vai estar ali direcionando aquilo que é a solução mais adequada para a família. E muitas das vezes, assim, muita gente joga ali no Google, né? Ah, vou fazer o quê? E aquilo ali não corresponde à realidade da pessoa. E na maioria das vezes é assim. Por quê? Aquele mecanismo é um mecanismo muito direto e tudo mais, né? Muito genérico, e cada família tem seu contexto, tem sua implicação, tem sua particularidade, tem que analisar sob a ótica financeira e jurídica para que ele não tome uma decisão precipitada ou que venha dilapidar o patrimônio. Então, e tem que estar uma atualização contínua. Constante. Até a gente fala, né? Eu falei com ela, nossa, a gente trabalha no mercado e é advogada também, trabalhando com planejamento, e a gente tem que estar acompanhando o tempo todo, é muita mudança. Porque uma mudança burocrática já envolveu uma decisão de um dia atrás, né? Sim. E às vezes, assim, a pessoa faz um planejamento patrimonial, né, há 10 anos atrás e acha que está tudo bem. E não. Exato. É um processo que precisa ser atualizado. Eu gosto de fazer com os meus clientes, pelo menos, uma revisão anual do planejamento patrimonial, porque ali você consegue fazer pequenos ajustes, né? Que se você deixar passar muito tempo, acaba se tornando muito oneroso, ou até mesmo, até impossível às vezes, né? Por instrumentos que você precisa ali dedicar, às vezes financeiramente não é viável, economicamente. E no âmbito jurídico, a Constituição ali muda. Não, a gente está no momento, eu até vim conversando com a doutora Elaine, a gente está no momento de projeto de reforma de lei do Código Civil. Estão querendo que o cônjuge deixe de ser herdeiro necessário. Então, assim, se isso passar, os nossos planejamentos sucessórios vão ter que ser todos revistos. Então, assim, hoje, quando eu estou atendendo até um cliente, eu falo, olha só, isso é hoje, tá? Pode ser que amanhã, se passar o projeto de reforma, seja diferente. Então, a gente precisa ter o cliente precisa estar próximo de nós, precisa estar sempre fazendo atualizações para ver, até porque, assim, além da lei que possivelmente vai mudar, a gente também tem a jurisprudência. As decisões dos tribunais, elas vão mudando, né? Perfeito. Então, assim, é uma mudança constante. A gente faz um trabalho para esse momento. Pode ser que amanhã ele precisa ser revisto. Então, o cliente precisa estar próximo, né? A gente sempre fala, o que a doutora Elaine falou, a gente segura na mão. Exatamente isso. O cliente tem que estar com a gente, porque a gente vai atualizando a situação, vai explicando, porque é tudo muito dinâmico, né? Muito. Até a parte financeira a gente veio conversando. O IOF mudou, não mudou? A legislação está mudando, não está mudando? A gente está no meio de uma reforma tributária também, com algumas medidas provisórias pelo meio do caminho, né? Então, muita coisa mudando enquanto a gente está gravando esse podcast, que nem cabe falar, porque amanhã já muda de novo. Sim. Então, o que eu falo... Nenhuma decisão é 100%. É bom revisitar, e por isso que é importante a diversificação, de novo, né? Além de você ter um profissional, a diversificação ela é fundamental dentro da parte de investimentos. Né? E aí entra a diversificação internacional, os instrumentos que a gente já conversou. Perfeito. É todo aquele arcabouço de soluções, né? E não uma solução isolada. Não existe uma bala de prata para resolver tudo. Vai ter que ser ali dentro do contexto da família, várias soluções integradas de forma estratégica, mensuradas, e aí pesando tamanho, disposição, faz aquilo, não faz aquilo. Isso tudo a gente precisa entender muito bem. Eu acho que eu gostei do que você disse, que é uma visão estratégica mesmo. É uma coisa que você vai interligando as pecinhas para, de fato, ter um planejamento ali personalizado e humanizado para aquela família. Eu vou pedir para cada uma, primeiro, doutora Marcela, eu vou pedir para você olhar para essa câmera e dar um recado para as pessoas que têm esse estigma de pensar sobre o planejamento patrimonial, achando que é uma decisão que tem que estar lá na frente, e isso pode ser antecipado e pensado de forma estratégica hoje. Sim, conforme a gente conversou, o planejamento patrimonial e sucessório ele é para todos. Não existe aquela situação que a família só deve parar para pensar quando o patrimônio já for totalmente consolidado, for um patrimônio expressivo. As pessoas precisam parar para pensar hoje na sua situação financeira. Você vai iniciar um relacionamento, você vai se casar, vai ter uma união estável, escolha o regime de bens. Tenham a consciência qual vai ser o regime escolhido. Procurem um advogado, procurem se informar as consequências no caso de divórcio, no caso de um falecimento. As consequências são diversas. Você casou por um regime, mudou de ideia no meio do caminho, vocês querem alterar? Isso é possível alterar. Alterem o regime de bens, conversem
conversar, planejar é um ato de amor. Você quer que aquele patrimônio se perpetue, você quer deixar para os seus filhos, você pode fazer um testamento, você pode fazer um seguro de vida, um VGBL, existem N mecanismos que você pode utilizar para você fazer o seu patrimônio de fato ir para onde você gostaria, ou para você utilizar, ou para quando você não estiver mais aqui, para ele ir para quem você gostaria que fosse. Né? Claro que respeitando a lei, né? Respeitando a legítima dos herdeiros necessários, mas existe sim um espaço muito grande para você poder planejar e que a sua vontade seja atendida. Então, o meu recado final é: se informem, busquem seus direitos, se informem, façam um planejamento patrimonial, financeiro, porque eu sempre brinco assim, a viagem é importante, mas você saber para onde você está indo é essencial. Perfeito. Elaine, agora no aspecto financeiro, a importância de um planejamento patrimonial sucessório com antecedência, para ter em mente ali todos os instrumentos financeiros que podem te ajudar a ter menos dor de cabeça quando, enfim, você precisar repartir ou repassar de fato todos os seus bens atribuídos ao longo da vida. Vou pedir para você falar diretamente para essa câmera. Bom, o primeiro passo é você procurar uma pessoa, um profissional qualificado, certificado, né? Porque hoje a gente encontra muitos influencers que acabam sendo monetizados e, enfim, você acaba não tendo aí um direcionamento profissional. Então, procure um profissional certificado, qualificado, para que possa estar fazendo um diagnóstico financeiro da sua situação real, do seu contexto de vida, para direcionar aquela solução que seja pertinente para você alcançar seus objetivos, perpetuar o seu patrimônio, para você mensurar ali o que você vai precisar ter, né, de economia fiscal e tudo mais. E como a doutora Marcela falou, né, não existe uma solução, são várias as soluções, são soluções integradas, que a gente vai entender ali de acordo com cada demanda, né, de que cada pessoa precise, né? Hoje nós temos ali a propósito um elfo podendo te apoiar nessas tomadas de decisões, onde a gente consegue ali realizar um diagnóstico financeiro, consegue identificar ali, com pontos de atenções para direcionar famílias para soluções mais adequadas. Perfeito, Elaine, Marcela, muitíssimo obrigada por esse Clubecast. Acho que foi o primeiro que foi falado sobre patrimônio familiar, planejamento patrimonial e sucessório de uma forma completa, mostrando como a justiça, no aspecto jurídico, mas também o aspecto financeiro, eles estão integrados, e ter duas pessoas que pensam isso de forma, num olhar 360 para oferecer o melhor serviço. Então, muitíssimo obrigada. Esse foi mais um Clubecast. Eu acho que a frase que a gente consegue fechar é que o planejamento patrimonial sucessório, ele é estratégico e ele é personalizado, ele é pensando em atender a sua necessidade de uma forma integrada, entendendo todas as estratégias, entendendo todos os artefatos, a artimanha ali do mercado, que vai te ajudar, de fato, a ter um planejamento com antecedência, para você não ter dor de cabeça. Então, planejar melhor do que remediar em um momento que, às vezes, é muito delicado para as famílias. Então, planejar também é um ato de amor com quem fica, e não é sobre o que você tem, mas sobre como você cuida. Então, até o próximo Clubecast.